Ora, bom dia mais uma vez, meus amigos. Vamos acabar a análise dos dados. O PSD está todo cheio até que se ter ganho as eleições. Epá, quer dizer, em coligação ganharam, como eu há bocado vos disse. Bem, estava a começar a dizer, mas quer dizer, tenho aqui os resultados, estão a sair ainda, não é? Mas o PSD sozinho, vamos continuar a analisar as eleições e outras coisas afins. O PSD sozinho só ganhou 78 câmaras. Em coligação é que ganhou 58. Logo, ganham as eleições. O Primeiro-Ministro está todo cheio de ex, sim senhor, ganhou e ganhou a Associação Municipal, ganhou a presidência da Associação Municipal de Municípios, a Associação Nacional de Municípios, assim é que não tinha desde 2013, ou o que era, né? Sim, mas em coligação, quer dizer, em coligação, o Sr. Primeiro-Ministro gosta muito de si, mas em coligação está muito dependente dos outros. Eu estava a analisar os resultados nominalmente, quer dizer, nominalmente o PS ganhou 126 câmaras sozinha. O PS é que nominalmente ganhou as eleições. O PSD ganhou as eleições em coligação. Não foi sozinho. Ó, Sr. Primeiro-Ministro. E o Xanxinho Zé Luís Carneiro parece que, sim, é verdade. Então o Xanxinho, em vez de enfim, ir aos resultados nominais, é tão xixinho, vê-se mesmo que é das berças. Pronto, o PST ganhou 186 câmaras no total, 78 sozinho, 58 em coligação. É uma vitória de pirro, na minha perspectiva. O PS, na minha perspectiva, o grande vencedor da noite, com 126 câmaras ganhas, 2 em coligação. É uma força portentosa sozinho o PS, atenção. O CDS ganhou 61 câmaras, 6 sozinho, 55 em coligação. É aqui que está a vergonha das vergonhas, quer dizer, o CDS também seria um grande vencedor, só ganhou 6 câmaras sozinho, ganhou 61 em coligação, também eu, não é? Quer dizer, é como o PST, em coligação ganharam 186, mas sozinho só 78, no PST, claro. O Grupo Cidadãos ganhou 17, os comuns, sem coligação, atenção, o Grupo Cidadãos, e esta, hein? Os comuns 12, os comuns ainda esperneiam, sem coligação também. O PPM, esses grandes democratas, sozinhos, zerinho, em coligação 7. O AIL, sozinhos, zerinho, em coligação 6. Quer dizer, sozinhos é que conta, agora em coligação sim também eu, não é? Sozinho, Chega ganhou 3. Isso é que é, em coligação 0, claro. O PAN, sozinho, 0, em coligação 2. O LIVRE, sozinho, 0, em coligação 2. E o Volt sozinho, 0, em coligação 1. Quem é que foram os grandes derrotados das eleições autárquicas de 2025? O Bloco de Esquerda, nem sozinho nem em coligação ganhou absolutamente nada, nem o ADN, em sozinho em coligação ganharam absolutamente nada. A extrema-esquerda, a extrema-direita, não é? O LIVRE ganhou qualquer coisinha em coligação e o PAN também, é? Como é que é possível? Pronto, o país está completamente partido ao meio, quer dizer, ganhou, o PSD ganhou as 5 principais câmaras, ganhou, sim senhor, Lisboa, Porto, Coimbra, por diante. Agora, Dirmião, acha que o PSD devia estar tão contente como o Primeiro-Ministro mostrou estar? Não, por acaso acho que não, acho que o Primeiro-Ministro está muito contente para a televisão, mas não é um bom sinal, porque o país não virou à direita, o país está nas legislativas à direita e nas autárquicas à esquerda, porque quem ganhou verdadeiramente em termos de câmaras de longe foi o PS sozinho. O país está completamente partido ao meio, como a Europa também está e como a América também está, por isso é que andam todos à batatada, por isso é que há tantos ódios, estão a ver? Dir-me-ão, é um bom sinal? Não é. Não é, nem pensar nisso porque, quer dizer, portanto não, as pessoas estão em polos opostos, estão a ver, e é muito triste ver que o país, depois de 50 anos de democracia, está numa deriva extremista de lado a lado, percebem? Porque o Partido Socialista dos dias de hoje é quase bloco de esquerda, só que não é bloco de esquerda.
O Chanchinho, o Zé Manuel, o Zé, como é que ele se chama? O Chanchinho de Baião, o Zé Luís Carneiro, se não me falha a memória. Epá, é mesmo Chanchinho, é mesmo saleiro, por amor de Deus. O Chanchinho é menos fanático que o Dr. Alexandre Leitão e com o Pedro Nuno Santos. Pá, mas é um Chanchinho, um saleiro, pá, nem sabe falar, pá, o Chanchinho, pá, chancharia pedreira, parece este pessoal deste lado do mundo. Os José Luís com grandes ditiramos a falar dos portugueses invejosos, eu comecei a morrer. Claro, estamos é a nossa condição genética, como é evidente, né? É uma filogênese da inveja, em que sempre houve pessoas como o meu ascendente Bartolomeu Dias, que eram os grandes desta vida, e depois houve o povo que sempre foi uma merda das merdas, por isso é que é tão invejoso. Nós somos pequenos em tudo, dizia um xenófobo de um suíço a um confrade meu na Suíça. Não, mas a maior parte do povo português é pequeno. Quando emigra, tem muitos fantasmas e atavismos do passado, depois é as bebidas alcoólicas, é os chanchos pedreiros como pais, depois como eles próprios têm muitos vícios, é o álcool, é a droga, é o jogo, é a doença mental, depois acaba no crime, né? Se tiver imagem para isso. E é isso. Os imigrantes na maior parte do mundo não costumam ser bem sucedidos. Os portugueses são trabalhadores, ganham uns trocos, mas de cabeça, aquela cabeça normalmente está um bocado desarranjada. Eu conheci várias comunidades portuguesas pelo mundo fora, essa mesma conversa, é a chancharia pedreira, é os alcoólicos, é a doença mental e as gerações que nascem e se desenvolvem nos países, muitas vezes o crime. Porque já sabemos que o multiculturalismo não funciona, não é? O pior é sempre, na Amadora não eram as velhotas angolanas e moçambicanas que iam trabalhar às 6 da manhã que causavam os problemas, eram os filhos e os netos. O problema é esse. Por isso o Sr. Primeiro-Ministro, voltando à questão, o Sr. Primeiro-Ministro, o engenheiro Zé Luís, não se preocupe, vai para o céu com tanto embrulho que tem que aturar. Eu não aturo absolutamente nada, já estou há muito tempo que eu já está bem, não tenho paciência nenhuma para aturar gente estúpida. Pois o engenheiro Carlos Moedas ganha em Lisboa, como é evidente, com 41,69%. No Porto foi uma excelente vitória do... Como é que ele se chama? Estou a ver aqui os resultados os sites são um bocado estúpidos. Põe as fotografias das pessoas, não põe os nomes, quer dizer, agora a pessoa adivinha. Eu sei mais ou menos o nome dele, Pedro qualquer coisa. Câmara Municipal do Porto, ganhou o PST com 37,29%, PST, CDS e L coligação. Em Coimbra ganhou o PS, o L coligado com o L e com o PAN, o LIVRE e o PAN. Em Braga ganhou o PST coligação CDS-PPM. Em Sintra ganhou o PST. Em Vila Nova de Gaia ganhou os Tipineses, mais uma vez. Em Faro ganhou o PS, em Lourdes ganhou o PS, ou seja, Bruno Nunes, chapéu. Setúbal ganhou quem é esta? Quem? Certo, V. Estou a ver. Quem ganhou o Setúbal? Está aqui uma coisa esquisita, não consigo perceber. É um bocado esquisito porque eu não estou aí, se na televisão têm os resultados todos interpretados, eu vou aos sites, são um bocado confusos. Põe-me aqui umas siglas, não percebo nada disto. Quem ganhou o Setúbal? Deixa cá ver por aqui no Google. Setúbal. O professor Pinar Ribeiro não foi eleito em Pombal, infelizmente. Ou seja, desastre para a CDU, que aconteceu algo que nunca aconteceu na história das autárquicas, em Setúbal. Dores, Meira, reconquista Setúbal e esmaga a CDU. Mas está bem, esta senhora é de onde, pá? O que é que diz aqui? Para umas siglas que não se percebe.
Já não. É independente, pois, põe umas siglas que a pessoa não precisa nada daquela merda, quer dizer, é independente para não ter partido nenhum, estava ali umas siglas CET, eu sei, pois podiam pôr IND que é independente, puta que espariu, para ser cinema para aturar esta gente estúpida. Pois é independente, uma candidata independente ganhou Setúbal, Dores Meira, ganhou aos comunas, que aquilo é comuna até mais não é? Pois, exatamente. Em Pombal, quem é que ganhou em Pombal? Sabem se o professor Mita Ribeiro ao menos foi eleito deputado? Não. O professor Mita Ribeiro, um grande abraço para si, nós falámos. Deixa eu cá ver. Em Pombal, deixa eu cá ver o que é que saiu. Onde está o professor Mita Ribeiro? Pá, lá vem estes gráficos malucos. Já é. Nossa Senhora. Põe as freguesias todas. Jesus. Vou ficar aqui 5 horas a ler as freguesias todas. Para ser sempre esta merda. Paciência. Eu não tenho. Não tenho paciência. Quer dizer, lá está. É que é tudo tão estúpido. Põe os resultados todos ao pormenor. As pessoas querem os números grandes, quer dizer. O Pombal, o Partido Social Democrata, voltou a ganhar a Câmara em Pombal com 58,18% de votos, elegendo 5 vereadores. Já o Partido Socialista continua a segunda força política mais votada, mas perdeu um deputado para o Chega. Assim o PS elegeu apenas Fernando Matos com 13,92%. E o Chega conseguiu eleger Manuel Serra com 9,88% dos votos. Até o professor Mita Ribeiro. Onde é que está o professor Mita Ribeiro? Era para Pombal que estava a candidatar. Deixa eu cá ver. Deixa eu notar aqui que 2021, 25, professor Mita Ribeiro. Deixa eu cá ver o que é que diz. Quer dizer, porque. Desistiu da Câmara. Então, não sabia. O professor Mita Ribeiro também desistiu de candidatar à Câmara de Pombal, pois isso não falamos. Não sabia. Se não falámos. Pois saiu, então pois. Não sabia. Eu desejo boa sorte e tal, obrigado, mas aqui não falámos. Eu estava na ideia que ele tinha ficado ainda na corrida. Não perguntei nada, pronto, assumi, como se diz em inglês, as assunções, está tudo estragado. Depois o professor Mita Ribeiro desistiu da candidatura à presidência da Câmara Municipal de Lisboa, de Pombal. Pois. O número 2 da lista do Chega, o tal que foi eleito para vereador, declarou ter tido conhecimento pessoal da comunicação de assistência por parte de Gabriel Mita Ribeiro e adiantou que assumiu a liderança da lista para que a candidatura se mantenha. Pois o professor Mita Ribeiro fechou a porta mesmo ao Chega. Eu pensava que ia ficar, pois, por isso é que não me disse nada. Eu também não me perguntei ao seu professor, eu devia ter perguntado, né? O seu professor estava aí na sua introspeção. Eu não perguntei, assumi. Pois, quem vai fazer agora a doutrina é o Pedro Frazão. Pois. Do Sudoeste Asiático, lá vou eu. Pois, como sabem, a minha grande proximidade com o Chega era devido ao professor Mita Ribeiro. O professor Mita Ribeiro, pois, nem Parlamento, nem Câmara, nem uma coisa nem outra. Pois, afastou-se verdadeiramente. Olha, nem mais, nem sabia. Eu falo que sou professor, mas quer dizer, não é, são conversas curtas. Não perguntei como é que estava a situação na Câmara. Assumi que a coisa fluía. É a vida. Bom, por isso, é o que temos. Os comunas ainda a espernear, e bem, merecem. Quem não merece é a Mena Mortágua. A Mena Mortágua é que os comunas têm feito, como vocês vão ver,
Eu fui para o ChatGPT porque o Sr. Evidente converteu-me à causa. É um robô, diz coisas um bocado preto e branco, em relação a pessoas, enfim, menos públicas, como por exemplo é o meu caso, mas nas grandes vedetas que são profundamente públicas, eles até são bons. Então eu fiz a pergunta, Ricardo, porque agora estamos a ler na minha live, a minha tese doutoramento em filosofia, como sabem. Epá, eu estou de certa forma a revivar o Ricardo, que eu por acaso falo pouco, mas realmente é um filósofo que eu conheço melhor, foi o meu filósofo de doutoramento. Então eu perguntei ao ChatGPT a pergunta é a seguinte, vou fazer outra vez. Ricardo é um gênio filosófico. Eu fiquei muito agradado com a resposta do ChatGPT, que coloca o Ricardo mais nos pingers que eu próprio colocava. Eu fico surpreendido. Não estava à espera, porque nós na filosofia, epá, quer dizer, não somos assim tão taxativos em colocar os autores em categorizações X, Y, Z. Estão a ver? Mas eu por acaso fiquei surpreendido com a categorização do ChatGPT. Estou aqui a fazer a pergunta outra vez, que está-me a dar diferentes respostas, por isso é que o engenheiro Avelino fica com o dedo a doer. Diz aqui, sim, muitos consideram, a pergunta é, Ricardo é um gênio filosófico? Sim, muitos consideram Paulo Ricardo como um gênio filosófico. Ele foi um dos pensadores mais importantes do século XX, conhecido pela sua capacidade única de integrar tradições filosóficas distintas, como a filologia, a hermenêutica, a psicanálise e até mesmo a teologia. É uma abordagem profunda, rigorosa e acessível. Alguns dos grandes mestres de Ricardo são a hermenêutica da suspeita e da confiança. Ele foi ele que cunhou os três mestres da suspeita, tal como o Foucault, acerca do Marx, Nietzsche e do Freud. Três mestres da suspeita. Foram os pais do século XX, foi o Marx, o Nietzsche e o Freud. A extrema-direita, profundamente irritante, a falar do Marx como se fosse um totó. Ele é muito respeitado ainda em termos filosóficos. Ricardo, ao trabalhar a hermenêutica da suspeita e da confiança, foi um mestre em navegar entre a leitura crítica inspirada por Marx, Nietzsche e Freud, os mestres da suspeita, e uma leitura simbólica mais construtiva dos textos da experiência humana. Tem um diálogo, isto não palavras minhas, é ChatGPT, diálogo entre tradição e inovação. Ricardo conseguiu articular pensadores tão diversos como Husserl, Heidegger, Hegel, Kant, Aristóteles e Agostinho, sempre com originalidade. Pois todos sabem aqui a minha veneração pelo Kant e pelo Leibniz e pelo Wittgenstein. Também vem do Ricardo. O Ricardo, as fontes dele são, como diz o notre ami Gerard Valino, como a gente leu na live, o doutor David tem um francês bom, hein? Ler francês filosófico então Nossa Senhora, é uma dureza, não é? Eu traduzo, mas o doutor David é que lê, que eu não tenho corda vocal para tal, não é? E mandei um screenshot, print screen, como se diz agora nos dias de hoje. Eram 2 da manhã e ainda estava a arrefecer estupidez depois de 4 horas de live. Estava 93% de umidade onde eu moro. 93% de umidade às 2 da manhã. 93% de umidade. Por isso é que eu não falo, não é? Quer dizer, mais que uma hora a falar fico todo partido. 93%. Em Singapura, à mesma hora, 77%. Mesma hora, com o fuso horário, perceberam, não é? Singapura é uma estufa de todo tamanho, não é? Veja bem, se não é mesmo deserto. Então, pronto, realmente as fontes é o fogo cruzado do Nietzsche e do Heidegger, como diz o Zé Rebolino, mas ele, as bases dele é o Husserl e o Heidegger, que também estamos a ler o Husserl na live, e o Heidegger também, mas mais o Husserl, o Hegel também, o Kant eu próprio também leio muito, como sabem, tanto nos vídeos como na live, e são os métodos do Ricardo, e Aristóteles e Santo Agostinho, realmente. E ele, aqui o ChatGPT identifica bem,
Husserl, Heidegger, Hegel, Kant, Aristóteles e Agostinho, sempre com originalidade. Sim, é as bases dele. Eu próprio não trabalhei o Kant na minha tese de doutoramento em filosofia, apesar de ter mais fascínio pelo Kant, porque o Kant não se articula com a psicanálise. E o Ricoeur articula-se. Por isso é que é tão ofensivo para o pessoal. Nem sei o que eu ando aqui a fazer, mas enfim, um dos maiores gênios do século XX, o respeito que tinha pela psicanálise, não é? Ética e narrativa, ele deu sempre contribuição de pensamento sobre identidade, tempo e moralidade, especialmente em obras como o Tempo e Narrativa, e si mesmo como o outro, nosso entendimento, aliás. Filosofia prática, diferente de muitos filósofos teóricos, Ricoeur preocupava-se com a ação, a justiça, a responsabilidade e a política, sem abandonar o rigor conceptual. Nós na live, ao articular, ao explicar as minhas notas do rodapé em relação ao corpo do texto, quando o José Volino explica o método Ricoeur, é a subjetividade, não é? É o sujeito, como todos os filósofos, não é? O que é o homem, não é? Como diz o Kant, na antropologia filosófica, através do foco usado em Nietzsche e Heidegger, por um lado, e por outro lado é a psicanálise, a semiologia, a ciência dos signos, a lá Cassirer e Carnap, né? A semiótica e a semiologia, e a crítica das ideologias. Ele é um filósofo político de primeira linha também, não é só um filósofo do conhecimento e da epistemologia. Eu tive muita sorte de estudar o Ricoeur como filósofo doutoramento, porque ele é muito completo. Estou a ver. Se bem que a outra pergunta que eu fiz no outro telemóvel estava melhorzinho. Continuando. O Ricoeur foi um criador de pensamento capaz de construir pontos entre campos distintos e produzir síntese inovadoras e influentes. Por isso é que eu fui para o Ricoeur, porque o Ricoeur é um homem de pontos, o Habermas e o Gadamer não são. Os homens de filosofia hermenêutica. Eu também sou um homem de pontos, eu fiz a ponte entre a psicanálise e a filologia na minha tese de doutoramento em filosofia. Aliás, eu fiz a ponte entre as perturbações da personalidade na minha tese de doutoramento em psicanálise, no Estado de Londres, não é? entre os vários autores. Eu fiz a ponte entre a escola do objeto e o tio Freud através das perturbações da personalidade na minha tese de doutoramento em psicanálise. Ou seja, eu sou um homem de pontos desde o dia número 1. Sou um homem da paideia, da excelência física, da excelência intelectual desde o dia número 1, não é? Articular mente sem corpo são, articular quem não se entende e para chegar a uma solução de compromisso. Por isso é que eu sempre fui muito avesso aos extremos, sempre fui tentar chegar a uma solução de compromisso entre dois lados da equação. Por isso é que tenho tanta azia aos salazarismos doentios e aos comunismos doentios, mas enfim, é a vida. Mas pessoas inteligentes e eruditas, devido ao seu percurso pessoal, são cegos, e pessoas burras e limitadas, devido ao seu percurso pessoal, ainda são mais cegos. Enfim, sudeste asiático, cavo eu com a minha linha de cartão, os senhores ficam bem uns para os outros. Foi um criador de pensamento, produziu síntese inovadoras e influentes. Por acaso, não é por acaso que fui para o Ricoeur, porque é o meu modo de pensar. Eu articulei a escola do seu objeto com o tio Freud, que foram batalhas infinitas entre os autores, Ana Freud e Melanie Klein, a debater na Sociedade Britânica de Psicanálise. Parece que os duelos epistemológicos eram mais violentos que as bombas aqui em Londres, naquele tempo. Enfim. Diz aqui o ChatGPT a capacidade de síntese rara. Ricoeur uniu a fenomenologia, Husserl e Heidegger, sim, com a hermenêutica, Schleiermacher e Gadamer, com a psicanálise, Freud, com a ética prática de Aristóteles e Kant, com a teologia cristã. Vejam bem, por isso é que eu também sou tão erudito, porque os autores que eu estudo são de uma erudição extraordinária. O Ricoeur une a fenomenologia, do Husserl do Heidegger, a hermenêutica, do Schleiermacher e do Gadamer, a psicanálise do tio Freud, a ética prática do Aristóteles e do Kant, mas também do Levinas, cá para nós, e a teologia, ou seja, teologia, ética, psicanálise, hermenêutica e fenomenologia é o que o Ricoeur une. Espetacular, é? Ele não estudou apenas estes campos, dialogou com eles com alto nível e produziu uma filosofia própria, um pensamento original e influente. A sua ideia de identidade narrativa, que por acaso falámos na live,
revolucionou áreas como a filosofia, a linguagem, a teoria literária e a própria ética. A obra, como a tempo e narrativa, está em récit, que por acaso também lemos na live logo no princípio. Influenciaram até hoje vários campos. Hermenêutica profunda e equilibrada, enquanto outros focavam-se na crítica destrutiva como Nietzsche e Foucault, e o Nietzsche, Jesus, o Nietzsche o nihilismo do Nietzsche é uma coisa, eu gosto muito do Nietzsche, mas Jesus. Bem, o Foucault então, o Foucault é a epítome do pós-modernismo, né? É a desconstrução das grandes narrativas, está tudo errado. A religião, a ciência, a psicanálise, a psiquiatria, o Foucault dava com cada tarefa na psicanálise, a psiquiatria. O Foucault sempre fez-me lembrar esta direita de uma inteligência e de uma erudição extraordinária, que a gente está ali a ouvir aquelas cantilíneas de sofismas a nível de doutoramento, como o Inês Luís se lembrou dos sofismas. As ditaduras de um são maus, mas as ditaduras dos outros já são boas. Pois, né? Inês Luís. Falta o canto. E realmente o Foucault era o Jesus, o Ricard nunca se meteu nisso, nunca foi de uma crítica destrutiva, nem Nietzsche nem Foucault. Aliás, eram os dois meio malucos. O Nietzsche enlouqueceu mesmo e o Foucault era um gênio louco, né? O Foucault defendia coisas, o Ricard ofereceu uma hermenêutica, continuando. Ricard ofereceu uma hermenêutica que equilibra suspeita com confiança, mestre de suspeita, não podemos chamar mesmo. Hoje, quer dizer, eu podia falar das autárquicas, mas estão a ver a vontade que eu tenho de falar das autárquicas, né? que é para o ofício habitual. Se fosse maluco, eu fiquei agora cheio de Dex, porque é isso que o Dr. David não tentava a dizer. Depois professor lá para ter andamento para o acompanhar. Eu não sou tão mal como pareço. Eu normalmente, quando já assento reais e estou na vida das meninas, eu passo a maior parte do meu tempo na biblioteca ou num centro de estudo. Eu só vou para as meninas menos tempo do que pareço, percebem? O meu objetivo no Sudeste Asiático é ficar a morar próximo da universidade e da noite, amanhã para dormir, mas a tarde inteira vai ser num centro de estudo, ou numa biblioteca universitária, ou mesmo numa biblioteca em concreto. E vou lá estar às 6, 7 horas. As meninas é mesmo só para descontrair. Eu prefiro estar de volta dos livros, fico como se tem visto nas lives, fico todo citadex, ainda com 50 anos, não é? É a minha vida, é o que eu gosto. Posso não. Os maluquinhos dão autorização, não. Ou também está errado isso. Ricard ofereceu a hermenêutica que equilibra suspeita com confiança, crítica com reconstrução, é algo subtil e profundo. Um estilo claro, realmente ele tinha um estilo muito claro. Tinha um estilo claro. Onde é que está? Exatamente. Escrevia de forma. Estilo claro para ideias complexas, escrevia de forma acessível, sem perder profundidade, exigia uma ingenuidade particular. Explicar o complexo sem o simplificar indevidamente. Sim, é simples ser complexo, mas é complexo ser simples. Eu sei, super ri. Ricard não é como Nietzsche ou Derrida, não é um revolucionário, não rompe com a tradição, ele desconstruiu-a e reconstruiu-a. A sua genuinidade está mais na profundidade, mediação e integridade do pensamento que em rompimentos radicais. Depois continua e tal, diz muita coisa, né? Eu fiquei, por acaso a primeira vez que eu vi com o ChatGPT, gostei mais do que disseram, mas está no meu telefone, que depois comparo com o Heidegger. Foi aqui que eu fiquei surpreendido com o ChatGPT, quando comparo com o Heidegger, com o Heidegger, com o Gadamer, e a influência que teve e tal, eu aí fiquei um bocado surpreendido do ChatGPT colocar o Ricard superior ao Habermas e ao Gadamer. Eu assim, epá, acho isso um bocadinho injusto com os outros, mas enfim, ora, depois compara aqui com o Heidegger, com o Gadamer e com o Habermas. Ricard, embora
Profundamente influenciado por Heidegger, rejeitou o estilo obscuro e tendência de Heidegger ao pensamento totalizante. Heidegger enfatiza o ser, Ricoeur focaliza-se no sentido da interpretação, uma ética dialogante. Ricoeur integra Freud, Kant e a narrativa, algo que está ausente em Heidegger. Heidegger é o mais radical, Ricoeur é mais mediador, ético e plural. Gadamer é o herdeiro direto da hermenêutica heideggeriana, sim, o Gadamer estudou diretamente com o Heidegger e o Sr. Conselheiro Sousa estudou diretamente com o Heidegger e com o Gadamer. Em verdade e método, Rat und Methode, ele desenvolve a ideia de compreender é sempre interpretar, e isso acontece dentro da tradição da linguagem histórica, introduz o conceito central de fusão de horizontes. Ricoeur concorda com Gadamer, mas vai muito mais além. Para Ricoeur, a interpretação exige também distanciamento crítico, não apenas na tradição, não apenas imersão na tradição, como defendeu o Gadamer, por exemplo. Ricoeur incorpora Freud, a narrativa, a sociologia e a ética. Estou a ver porque é que eu gosto tanto de Ricoeur, não é? Enriquecendo a hermenêutica com dimensões que Gadamer praticamente não toca. Enquanto Gadamer é mais fiel à tradição filosófica grega e à linguagem como lugar da verdade, mais uma vez os gregos, Ricoeur é mais crítica e aberta à pluralidade moderna. Gadamer é mais conservador e tradicional, Ricoeur é mais ético, interdisciplinar e aberto à dialética. Habermas representa a escola de Frankfurt, tem um foco mais político e sociológico, propõe a ação comunicativa com base na sociedade moderna e defende uma ética discursiva orientada à deliberação racional. Ricoeur compartilha com Habermas a preocupação ética e política, mas difere no método. Ricoeur foca-se mais na narrativa e simbologia da ação, semântica do mal, simbólica do mal, essas coisas todas. Habermas aposta na sociedade comunicativa e argumentativa, Habermas é mais sistemático e normativo, Ricoeur é mais interpretativo e narrativo. Habermas critica a hermenêutica por ser insuficientemente crítica, Ricoeur propõe uma hermenêutica crítica que une interpretação e suspeita, influenciada por Marx, Nietzsche e Freud. Habermas é mais racionalista e normativo, Ricoeur é mais simbólico e narrativo. Ambos preocupam-se com a justiça e com a ação. Deixa eu cá ver. Até o fim. Pois este não sei porquê. Pois porque eu não. Neste telefone antigo. Ainda não fiz o download. Vamos ver. Como eu não fiz o download, estava sempre aqui a pedir para abrir sessão, iniciar a sessão. Achei que a fazer iniciar a sessão. Agora é que já está. Mas porque o telefone antigo é só para o pecado. Como eu estou a ver, sabe? O telefone antigo praticamente não uso, é só para o telefone do pecado. Deixa eu cá ver o que é que eles dizem agora. Estou um bocado de com o fato de ChatGPT ser tão bonzinho com o meu mestre. E continuo a dizer que conseguiu articular a profundidade filológica e hermenêutica de Husserl e Heidegger com uma reflexão ética e prática sobre a condição humana. Faz uma síntese das escolas filosóficas. Ricoeur foi um dos poucos que conseguiram fazer a ponte entre tradições distintas, o existencialismo, a filologia, a hermenêutica, o personalismo e até a filosofia analítica em certos momentos. Esta capacidade de diálogo é um sinal claro de genialidade filosófica, ou seja, ele realmente articulou tudo o que havia para articular na filosofia. Por isso é que eu também sou tão versátil nos filósofos que conheço, porque o Ricoeur trabalhou tudo o que havia para trabalhar. O existencialismo, a filologia, a hermenêutica, o personalismo, a psicanálise e até a filosofia analítica do Tivito Cansano e companhia. O jornal do pensamento, da ação e do sujeito.
Ele formulou a ideia do sujeito num contexto pós-kantiano e pós-heideggeriano. A sua máxima é um sujeito em si mesmo interpretado. Resume a ideia de que a criatividade pessoal é sempre narrativa, construída ao longo do tempo e mediada por símbolos, linguagem e ação. Livros como o Simbólico e o Mal, falámos disso, identidade narrativa, e de identidade, e a a mesmidade, a ilusão substancialista, como dizia o Hume e o Nietzsche, acerca da identidade, não é? A mesmidade, identidade idem, e depois falámos da epicidade como identidade narrativa, o si mesmo como um outro, se vá mesmo como um outro, 1990, falámos disso na live, quando li as notas, e realmente esta questão da simbólica do mal, o tempo e narrativa, está em si e o si mesmo como outro, mostram um domínio impressionante tanto da história da filosofia como da linguagem e da literatura. Tratou da memória, do perdão, da responsabilidade, da justiça de forma profundamente humana e intelectualmente sofisticada. Tem uma influência interdisciplinar, influenciou a teologia, a psicologia, a psicanálise, o direito, a literatura e a teoria política, o que o coloca entre os pensadores mais versáteis do século XX. Em suma, é um gênio pela amplitude, profundidade e humanidade do seu pensamento, um filósofo que pensou o sentido, o mal, o tempo e a identidade de forma inesquecível. Também por isso é que eu gostei tanto dele, por trabalhar o mal da psicopatia, não é? Que eu trabalho, articulo o Ricard com os psicopatas de minha tese doutoramento em filosofia. Eu faço a ponte dentro da psicanálise entre o Freud com relações ao objeto e outras escolas de pensamento, até os lacanianos eu articulo. Na filosofia na tese de doutoramento em filosofia, articulo a psicanálise e a filologia, faço um bocado do que o Ricard fez também, e depois no direito tentei articular, os argumentos não gostaram, a filologia, a psicanálise e o direito. Os argumentos só entenderam que só devia articular a filologia e o direito. Não são ricardianos, o pessoal da Faculdade de Direito de São Nova, mas enfim, isso pode ter tudo. Depois, nunca mais vou. Por isso é que eu não gosto de falar dos meus autores, porque senão nunca mais me calo. Estou tramado, nem me falta a voz. Para o Heidegger, a hermenêutica é ontológica, o compreender é o modo de ser do design. Para o Ricard, a hermenêutica é existencial e simbólica, o homem interpreta-se através de símbolos, narrativas e ações, o homem animal simbólico. A diferença-chave é que Ricard acrescenta uma dimensão mediada e simbólica, a narração. Não ficamos só no ser do Heidegger, mas nas expressões do ser. ChatGPT está aqui a comparar o Ricard com os outros autores. O mal e a culpa é sempre o mal. O Heidegger fala da culpa e da queda e da culpa existencial, Schuld, como estrutura ontológica. O Ricard aprofunda o mal concreto, histórico e moral, em ensino simbólico do mal. Ricard traduz a ontologia da culpa numa ética da responsabilidade. O Heidegger é acusado de faltar ética, que o Levinas mais tarde também trabalha. Linguagem, o Heidegger diz que é a casa do ser, o Ricard diz que é a mediação simbólica da existência. Ricard dá à linguagem uma função criativa e redentora, permite reinterpretar a própria vida. Ou seja, o Ricard torna o pensamento heideggeriano mais humano e ético, sai da ontologia e regressa à ação, à narrativa e à responsabilidade. Ele é profundamente prático. Todos os filósofos que eu gosto são profundamente práticos, não são teóricos. Ricard e Gadamer, a tradição à crítica. Na questão da compreensão, Gadamer faz um diálogo com a tradição, o intérprete funda horizontes. Para Ricard, a compreensão passa por um distanciamento, pelo distanciamento crítico e explicação antes da fusão. Ricard combina a hermenêutica da confiança de Gadamer com a hermenêutica da suspeita de Marx, Freud e Nietzsche. O texto é um elo entre o passado e o presente. Para Ricard, o texto é autónomo, adquire sentido novo ao ser relido. Para Gadamer, o texto é só um elo entre o passado e o presente, como eu disse. A diferença é que Ricard elabora uma teoria do texto que fundamenta a interpretação moderna. Também é um filólogo, não é só um filósofo. Na ética, Gadamer não a desenvolve muito, diz aqui o ChatGPT, concordo.
Ricoeur culmina a hermenêutica na ética da política, ou si mesmo como outro. Ricoeur transforma a hermenêutica num projeto moral e narrativo, não apenas histórico. Nunca mais acabo, não é? Onde Ricoeur se mostra verdadeiramente genial é a integração entre explicação e compreensão, Erklären e Verstehen, não é? Nachwissenschaft, Geistwissenschaft, explicar e compreender. Nasce aí a psiquiatria compreensiva do Jaspers da fenomenologia, não é? Não é por acaso que temos aqui um grande fenomenólogo. E a explicação é Erklären é a ciência da natureza, Nachwissenschaft, não é? Ou seja, a psicologia e a psiquiatria e a psicanálise são um bocadinho diferentes, não é? A psiquiatria compreende, os outros explicam, porque baseiam-se na lógica, não é? Mas o que é que a gente percebe disto, não é? Ele mostrou que, o Ricoeur mostra que o método científico explicar e o hermenêutico compreender não se exclui, mas complementam, não é? Por isso é que o Schleiermacher e o Dilthey são base também dele. Tem a teoria de identidade narrativa. Cada pessoa é uma história em construção, onde se ligam tempo, memória e responsabilidade. A ética e a estima de si, diferente do dever kantiano. A moral ricoeuriana começa na estima de si, dirão alguns ego e narcisismo, mas enfim, o Ricoeur é capaz de discordar, e culmina na solicitude pelo outro e na justiça para todos. Faz a ponte entre a filosofia continental e analítica, como eu já vos disse, é dos raríssimos filósofos continentais a dialogar seriamente com o filósofo analítico sobre linguagem e ação. Depois pergunto-me se eu quero falar do Heidegger e do Gadamer outra vez. Não, nunca mais vou acabar de falar aqui do Ricoeur. Ele também fala da hermenêutica da fé, da questão, ele é muito dado à teologia também, e supera Marx, que suspeitou da ideologia, Nietzsche, que suspeitou da moral e da religião, e Freud, da consciência e da racionalidade. Ou seja, essa é a hermenêutica da suspeita para o Ricoeur. Para o Ricoeur, depois da hermenêutica da suspeita, temos a hermenêutica da fé. Chama-se a fé pós-crítica, não é? Espetacular esta. Eu, sendo agnóstico, adorei trabalhar esta parte na minha tese de doutoramento, por acaso. Estou-vos a dizer isto porque vão encostar, os senhores vão encostar a minha tese de doutoramento em filosofia nas lives, porque o Ricoeur é claro a escrever, não é um Heidegger nem um Husserl, é difícil, não deixa de ser um gênio, não é? Mas vão gostar, porque ele vai a todas e explica muito bem o que é o mundo de hoje. O que é o mundo de hoje, não é? A hermenêutica da fé reconstrói um sentido depois da suspeita. Ricoeur não rejeita a suspeita, ele propõe uma dialética entre suspeita e fé. É preciso duvidar para poder voltar a crer de modo mais profundo. Espetacular. Realmente, nem me lembrava já de algumas coisas aqui. E depois faz a fé como interpretação, revê a fé como um ato hermenêutico, uma interpretação existencial do mistério, segundo ato de fé, a fé refletida, e, de certa forma, articula a hermenêutica da suspeita, do Marx, do Nietzsche e do Freud, com a hermenêutica da fé. Vejam bem, mete um comuna, como o Marx, articulado com a hermenêutica da fé, com a crença divina. O Ricoeur fazia mesmo a ponte de Deus e o diabo, literalmente. Ficamos por aqui do Ricoeur. Pronto, as minhas eleições autárquicas, a minha autarquia é filosófica, a minha cidadania é filosófica, não é portuguesa. Eu disse isso na live. Eu tenho pouco português nos dias de hoje. A minha genética, sim, são 550 anos de Portugal. O meu confrade, Bartolomeu Dias, é meu ascendente, nasceu em 1450, né? Eu sou português há 575 anos, mas é a genética. Vamos para a matéria, Dr. David. Gostou desta? Esta é mais para o meu pessoal. Eu não sei onde é que eu tinha a minha cabeça em sair aqui deste mundo que eu gosto tanto. Eu acho que por acaso não sei onde é que me meti. Ir para o lado clínico, para o lado político, não precisa ser maluco, quer dizer, os dias de hoje
nos dias de hoje, é as menos mortes águas, é os mais machados, por amor de Deus, o que é que ando aqui a fazer? Eu sei o que é que ando aqui a fazer, daqui em dezembro, vou fazer a visita de estudo, sou engenheiro Avelino, vou correr aquilo tudo, é engenheiro José Luís, vou correr aquilo tudo, mas tá bem, vou corrê-los todos, só pelo simples não, mas o Sudeste Asiático já conheci quase aquilo tudo, mas vou fazer visita de estudo só para tirar a prova dos 9, mas não estou com muita esperança de ter grandes surpresas, mas enfim, dou o benefício da vida. Lá passar o Natal e o fim, não é? Sozinho. Vamos para a matéria. Bem, na matéria já temos nós, não é? Pronto, essas são as minhas autárquicas. Pronto, é a minha autarquia, é esta. Ora, tínhamos ficado. O Dr. David já me tinha dito aqui. Isto como hoje foi um vídeo só de filosofia, hoje vamos ler o discurso da metafísica do Leibniz, a crítica da razão pura do Kant e o Wittgenstein. O que é que acham? O problema é a voz, não é? O problema é a voz. Com esta umidade, quanto é que está agora a umidade? Só por curiosidade, deixa cá ver. Deixa cá ver quanto é que está a umidade a esta hora. Esta hora aqui estão. Digo já. Então, filho, estás-me um pouquinho. O telefone antigo já tem algumas limitações. Não deixa de ser um S21, não é S25. Como o meu é um S25 Ultra. Se eu vou à sociedade dos luxos, não vou continuar com os luxos, é mesmo. Agora estão 34 graus, sensação térmica de 40. 40 graus é a sensação térmica agora mesmo. Vocês estão a ver. Enfim, é a vida. Vamos para a minha tese. Página 2, 3, 4. E este que eu gosto. Passar a maior parte do tempo na universidade a estudar. E vê-se muita miúda gira, foi assim que eu conhecia a Aline, estão a ver? Essas miúdas vão às conferências, fazem os brilharetes a puxar dos galões. Como eu falo muito mal francês, inglês, castelhano e alemão, tinha certeza absoluta que alguém vai perceber. E ainda cai um bebigão fresco, sem precisar de Red Bull. É uma vida muito difícil. Os que ficam com os maluquinhos, como o engenheiro Avelino estava a dizer. Uma pessoa esquece isso, mais que esquecido, sou engenheiro, mais que esquecido, só me lembro do artigo 133 do Código Penal. Isso vou-me lembrar. No tempo específico, heideggeriano, isso vou-me lembrar, não tenho dúvidas. Então, mais que esquecido. A vida, só agradeço. Eu, se fosse pozinho, até esquecia por completo, não sou, é a vida. É a simbólica do mal. Os grandes homens, já eu percebi há muito tempo, têm um lado muito bom e um lado muito mau. Não são bipolares do ponto de vista psiquiátrico. Eu vi isso no Alexandre Grande, vi isso no Aristóteles, vi isso no Platão, vi isso no Tio Freud, vi isso no Husserl, vi isso no Heidegger, até no Heidegger Nossa Senhora, vi isso no Ricoeur, aliás. E um lado bom e um lado mau. E às vezes um lado mesmo muito bom e um lado muito mau. Porque é a sombra, como dizia o Carlos Gustavo Jung. Todos nós temos a sombra. Aliás, a inveja normalmente é a projeção da sombra deles, sempre. Como é evidente. Mas isso, pouco interessado nas limitações dos outros. Já dei para expeditório há 26 anos. Pelas exigências de conformação, tese doutoramento de direito penal, a minha, a versão em português, tínhamos ficado aqui, pelas exigências de conformação, na citação, pelas exigências de, cá bocado o vídeo estava a acabar, a bateria, pelas exigências de conformação que a comunidade e a sua ordem jurídica podem ainda legitimamente fazer à pessoa do agente, sem com isso pôr em causa a sua dignidade pessoal, tínhamos ficado aqui, mas antes justamente em nome dela. Diz o professor, deixa cá ver, embedem-me página 13, Figueiredo Dias, diz o professor Figueiredo Dias, perdão, sobre o estado atual da doutrina do crime,
Segunda parte, sobre a construção do tipo de culpa e os restantes pressupostos de penalidade, em Revista Portuguesa de Ciência Criminal 1992, página 13. Dr. David, concluímos aqui, porque senão fico sem voz, já me está a doer a garganta, pá. É muito calor, é muita umidade. Aqui chegados, vou ficar aqui, Dr. David, aqui chegados para efeitos de aferição de um juízo de culpa. Vamos para o discurso da metafísica, do tio Leibniz. Dr. David diz-me que ficamos na página 11, começar do último parágrafo. O texto divide-se assim em 5 grandes momentos. Eu gosto muito do Leibniz, muito do Kant e muito do Wittgenstein. São os meus, é a minha santíssima trindade nos dias de hoje, porque os outros já os conheço tão bem, só que eles são anteriores à psicanálise. E a psicanálise foi o meu primeiro amor. O meu grande amor é a filosofia, nomeadamente a filosofia do direito, provavelmente. E eu queria articular a psicanálise, que foi a minha carreira toda, não é? Com os filósofos e com os juristas, não é? O Kant, o Leibniz e o Wittgenstein são anteriores à psicanálise. Aliás, o Wittgenstein é contemporâneo. Mas não era um homem que se articulasse com a psicologia. É demasiadamente metafísico, por assim dizer. A psicanálise tem a ver com a patologia mental, tem a ver com a psicopatologia, não é? Enfim. O texto divide-se assim em 5 grandes momentos. Página 11, discurso da metafísica. Na minha perspectiva, o segundo maior gênio da humanidade a seguir ao Aristóteles. Mais que o Platão, taco a taco. Na minha perspectiva. Ora, página 11, texto divide-se. Página 11, texto divide-se. Página 11, texto divide-se. Onde é que isto está? Página 11. Agora tinha acabado de ver isto. Exatamente. Deixa eu ver aqui o PDF. Abriu mesmo onde estava, Dr. David, uma sorte, primeira apanha. O texto divide-se. Leibniz, um dos maiores matemáticos da humanidade, um dos maiores filósofos da humanidade, um dos maiores físicos da humanidade, um dos maiores jurisprudentes da humanidade. É outro que articula por completo, articulou no tempo dele tudo o que havia para articular. Teologia, direito, filosofia, física, matemática. Eu gosto é destes, estão a ver, daqueles que vão a todas. Não são tontos, são homens que conseguem ser geniais em 4, 5, 6, 7 campos de saber. É como as pessoas conhecem uma pessoa aí na vizinhança que é físico, que é matemático, que é filósofo, que é médico, que é juiz de direito. Estão a ver? Quantos é que os senhores conhecem assim? Eu, para puxar dos galões, estava sempre a dizer isso. Eu tenho formação clínica, jurídica e filosófica. Atenção. Eu sou especialista em 3 áreas muito técnicas. A área clínica, a área filosófica e a área jurídica. Dir-me-ão, é como o filósofo matemático e o físico Leibniz, como o filósofo matemático e físico Aristóteles. É copiar esse pessoal, é copiar esse pessoal. Só que eu, comparativamente com o Leibniz ou com o Aristóteles, é os seus comparativamente comigo. E mesmo assim estou a ser injusto com o Leibniz e com o Aristóteles, que eu ainda estou mais longe deles do que os seus de mim. Não sei, hoje em dia não sei, O texto divide-se assim em 5 grandes momentos, discurso da metafísica, argumentativos. Num primeiro momento, parágrafo 1 a 7, sem se deter nas provas da existência de Deus, o lado teológico de Leibniz é fartado de rir. Leibniz aborda a suprema perfeição de vida como fundamento da excelência de sua obra. Parágrafo 1. A consequência desta perfeição é que contra aqueles que recusam a bondade intrínseca das coisas criadas, parágrafo 2, ou que acreditam que Deus poderia ter feito melhor, parágrafo 3, o mundo é intrinsecamente bom e por isso o amor do homem pelo seu Criador não deve ser passivo ou quietista. O homem deve contribuir para o bem geral. Parágrafo 4. Dr. David, um agnóstico a falar do divino, né? Os senhores divertem-se com isso, não divertem? Digam lá que não. Dr. David
Já quero ver se o PDF tem escrito, vá lá. O PDF tem escrito, página 12 do PDF, lá em baixo, numeração romana, estou a ver, página 12 já, e é no princípio da página, fico no parágrafo 4. Vou começar com a perfeição divina. A perfeição divina explica ainda. Sou agnóstico, como sabem, não tenho qualquer crença divina, mas gosto muito de falar do Leibniz. Aliás, só pessoas como o Ricardo também era crente, só pessoas como o Leibniz e como o Ricardo é que me fazem ter simpatia pela religião, é? Senão não tinha, vos garanto. Quinta razão pura, ficámos na página 9, começar, em que combina-se o ceticismo de Hume, começar a noção de substância é afastada. Página 9, quinta razão pura de Kant, que, lá está, é o outro que está praticamente ao nível do Leibniz. Superior ao Ricardo, eu acho que é. Eu acho que o Kant é superior ao Heidegger, ao Gadamer e ao Ricardo, e ao Habermas, e ao Husserl. Eu acho que é. Por um niquinho, eu acho que o Husserl e o Heidegger são superiores ao Ricardo. O Ricardo, não concordo com o ChatGPT que seja superior ao Habermas e ao Gadamer, que o robô é um bocadinho mauzinho, acho que está ao mesmo nível. É mais dialético, é mais democrático, se quiserem, é mais bom homem, não faz pontes, não fica fechado, o Salazar, não, o Ricardo não era capaz de falar assim do Salazar, não era, nem o Heidegger era capaz de fazer isso, se era fanático, com as SA, enfim, infelizmente. As pessoas com verdadeira elasticidade mental não têm dogmas, não têm... O professor Marcos dizia com muita piada, cada vez que me falam da dogmática, porque o direito tem dogmática judico-penal, principalmente, né? Cada vez que falam da dogmática fico logo maluco. Não, os dogmas, só na religião é que o dogma que deve haver. Quando se vê dogma na política, em que há, como eu já vos expliquei várias vezes, em que a direita secretária, a extrema-direita, e até a própria direita conservadora tem muito essa mania, o espírito iluminado, a ditadura esclarecida, a mente esclarecida, foda-se, quando vem essa merda dessa conversa, temos o Luís XIV, temos os Salazar, temos os Francos, temos os Adolfos, temos os Mussolinis, temos os imperadores do Japão, temos os reis da Tailândia, temos os Pol Pots, temos os Mao Tse Tung, temos os Fidel Castro, temos a merda toda. Mas isso é... Eu fiquei estupefacto como é que inteligência e erudição consegue pensar assim. Só se explica pelo percurso pessoal, como é evidente, não é? Que as pessoas têm uma grande vida sob a égide do ditador, obviamente que vão colocar o ditador sempre nos píncaros. Mas isso é profundamente subjetivo, não é objetivo. O Ricardo nunca seria assim, nem o Kant. Nenhum dos que eu estou aqui a falar. Aliás, eu não conheço nenhum filósofo fanático. Nenhum. São todos normalmente muito abertos. Em termos de... Mesmo o Foucault, que era meio maluco, gênio louco, como a gente está sempre a chamar, mas aquilo não era fanático. Era gênio louco, quer dizer, o lado genial era genial, o outro lado, Nossa Senhora, não é? O Kant. O vídeo vai ser longo, mas estou acabado. Página 9. Começar a noção de substância é afastada. Ok, página 9. A noção de substância é afastada. Página 9. A noção de substância é afastada. Sim, senhor. Kritische razão pura. Kritik der reinen Vernunft. Estou a abrir o PDF, parece-me um PDF do site do Governo para as Autárquicas. Foda-se. Enfim. 1781. É muito duro. O Kant não é como o Ricardo. Não escreve de forma clara. Até os catedráticos do tempo dele não perceberam. Ficou tudo meio maluco. Percebe isto? E o Kant de uma dificuldade. Ai, Jesus. Ora, página 9. Ora, chega a ver.
Página 9. A noção de substância é afastada. A noção de substância é afastada. Página 8. Página 9. Ok. Onde é que ela está? A noção de substância. Está aqui. A noção de substância é afastada em benefício de um sujeito meramente psicológico, simples agente de associações de representações sensíveis e, mesmo que essas associações expliquem de certo modo o mecanismo do conhecimento, não poderão fundar o valor objetivo. As críticas às ideias do eu, da substância e da existência em conduzem à noção de fenómeno como objeto formal do conhecimento. Fenómeno que é puro conteúdo. Fenómeno que é puro conteúdo da consciência, desprovido de qualquer propriedade ontológica, representação pura e simples. Os racionalistas tinham transformado a causa em necessidade analítica e identificavam-na como razão suficiente. Grund, ficamos aqui, Dr. David. O Grund, mais ou menos a meio da página 9. Grund. E começamos a seguir agora com Hume, depois de Grund. Página 9, Dr. David, se dá a favor. Desculpe lá. Vamos para o Wittgenstein. Este foi um vídeo mais filosófico. A minha reação às autárquicas é dar-vos filosofia. Uma pessoa se queira, Gonçalves, fazer filosofia como e onde? Eu respondo, Sudeste Asiático. É o como e o onde. Portugal é para esquecer. Estou forte de dizer isso ao engenheiro Zé Luís. Deixar arder. É só Portugal e os portugueses pelo mundo que não são bem sucedidos. Só nos destroem. Tentam destruir tudo que a gente constrói durante uma vida inteira, não é? Se for preciso, mandamos um bombom, um coquetel Molotov para a vossa casa, quase. Se não é um tiro na cabeça como o outro ou no pescoço, se não é o que o senhor já conhece. Quer dizer, mas vale a pena lutar, como diz o engenheiro Avelino, por Portugal. Por Portugal, sim. Pelo país, sim. Agora pelos portugueses. Puta que os pariu. Do que eu conheço, poxa, só tem o que merecem com políticos de merda. É um povo de merda. Nos dias de hoje. Já fomos grandes. Mas agora é a cultura da vítima. É a cultura do pobre. É a cultura do alcoólico. É a cultura do gordo. É a cultura do doente mental. É a cultura do criminoso. É a cultura do subsídio ao dependente. Quer dizer, chega quer dizer, o rico é atacado, o Ronaldo é uma besta, ao que parece, porque é um bilionário agora, quer dizer, o homem fartou-se de trabalhar desde criança para chegar onde chegou. Os ricos, os machões, os homens fortes, os caucasianos, quer dizer, só as colónias, só o hemisfério sul, só quem foi oprimido durante a história da humanidade é que está bem, quem dominou a história da humanidade está sempre mal. Puta que os pariu. Ficam uns com os outros e a gente vai para o Bribigão fresco e durante o dia temos aqui os nossos amigos. Tratado Lógico-Filosófico, página 18. Tínhamos ficado iniciar segundo parágrafo e em primeiro lugar sessão. Ou seja, depois da página da posição 3.263, ou seja, página 18, em primeira colação. Wittgenstein, gosto muito. Com este já é mais fácil eu falar dele, conheço-o mal. Quer dizer, conheço-o bem, né? mas comparativamente com os meus, quer dizer, se é um uso, é mesmo o Kant, que se começa a falar do Kant, nunca mais me calo, não é? O Wittgenstein eu conheço muito menos que o Kant, muito menos, graças a Deus. Li-o todo, não é? Mas também tem pouca coisa, não é? É só o Tratado Lógico-Filosófico e as investigações
Quer dizer, tem mais coisas, mas isto coisas filosóficas. Mas quer dizer, não é um Ricard ou um Kant que tem uma obra imensa, que nunca mais acaba, ou um Heidegger ou um Husserl, estão a ver? Para concluir, depois não temos que ir para o direito. Em primeiro lugar, são, ok. Página 18. Em primeiro lugar, são, sim senhor. Tudo da vida é um espetáculo. Página 18. Página 18. Não é no PD, no corpo do texto, não é, doutor David? É em numeração romana. Pois. Ora. Deixa cá ver. Página 18. Ficamos na frase usando expressões, depois a 3263. Iniciar o segundo parágrafo. Em primeiro lugar, são. Depois de 3263. Onde é que isto está? Encontrei o 32. Página 18. Eu acho que exatamente. Estou a ver se encontro. Depois na página 18, onde eu vejo aqui o 3263, significado dos sais. Linguagem. Pois, em primeiro lugar são, iniciar o segundo parágrafo. Vejo aqui o 3263, doutor David. Usando expressões que não utilizamos de modo igual. Usando expressões que não usamos de modo igual. Exatamente. O significado dos sinais. Exatamente. E ficávamos aqui, exatamente. O Wittgenstein é tão simples. Depois, logo a seguir, vem o significado dos sinais primitivos. Pode explicar-se por associações. E 3.3, só as preposições têm sentido e só no contexto da preposição tem o nome significado. A forma dos versículos evidencia, pois, uma visão totalizante, limite, uma historicidade que só podem ser somente ter validade no fim da história. 8. Em torno da descrição do real, os versículos 4.024, entender uma proposição quer dizer se é verdadeira, saber o que acontece. 4.022, a proposição mostra o seu sentido, a proposição só é verdadeira, se é verdadeira mostra como estão as coisas e diz que as coisas são assim. Estão assim. 4.023, a realidade deve ser fixada pela proposição em sim ou em não. Espetacular. Doutor David, acabamos a página 18, vamos para o início da página 19, começamos com por isto, está a ver? Por isto deve ser. Por isto deve ser. E acabamos o Wittgenstein. Direito penal. Epá, isto é que foi de nós hoje, é? Só uma linha, já não tenho voz. Epá, 30 graus. Podem ter os ar-condicionados se quiserem. Está bem, então. Professor Figueiredo Dias, Doutrina Geral do Crime, Direito Penal, Pátria Geral. Segundo o artigo referido, o Parlamento Europeu e o Conselho, por meio de diretivas adotadas de acordo com o processo legislativo ordinário, podem estabelecer regras mínimas relativas à definição das infrações penais e das sanções
em domínios de criminalidade particularmente grave, com dimensão transfronteiriça que resulte da natureza ou das incidências dessas infrações, ou ainda em especial necessidade de as combater, assente em bases comuns, número 1. E ficamos aqui, só ficamos. Olha, engenheiro Afonso, nem a propósito, na mesma página, logo, o professor Figueiredo diz, quando o engenheiro Afonso diz, não, o professor, o André Ventura não se doutorou em Direito Penal, foi Direito Público. E eu, Direito Penal é Direito Público. Nesta página, engenheiro Afonso, página 15, o ponto 2 diz, o Direito Penal como parte do Direito Público. Está a ver? Enfim, continuando. O XAngloff tem terminologias muito complexas, nem o ChatGPT usa os vários. A terminologia é toda muito diferente no XAngloff, muito diferente. O André Ventura doutorou-se na Universidade Anglófona, em Direito. Pois, o professor Carlos Ferreira da Almeida tinha razão. Isto, desde romano-germânico é muito diferente. Tudo é considerado, complementam-se e quando precisam uns dos outros, trabalham uns com os outros, mas a terminologia é muito diferente e o processo penal e o processo civil a terminologia é muito diferente e as formalidades e enfermidades, como já falei aqui muitas vezes. Para concluir, nota 16, ponto 16 do Código Penal, parte geral ainda, introdução, ligada a uma ideia pedagógica, e com isto concluo, já não tenho voz, norteada pelo fermento da participação de todos os cidadãos da vida comum, consagra-se em termos limitados a equiparação da omissão à ação. Atenção, quando as pessoas omitem, não mentem, omitem. O Código Penal diz que exatamente isso é legítimo. A equiparação da omissão à ação. Desta forma, a comissão de um resultado por omissão só é punível quando sobre o omitente recaia um dever jurídico que pessoalmente obriga a evitar esse resultado. Artigo 10, número 2. Como é evidente, só a lei é que determina que os senhores, em tribunal, como é o famoso perjúrio, como é evidente, é que os senhores sejam Santa Amada da Igreja, não é? Quer dizer, agora, como viram, não é? Se os senhores na vida não omitem determinado tipo de coisas, ficam a vender pilhas no método com uma pinta, porque, ao contrário do que o engenheiro Evelino diz, as redes sociais e a inteligência artificial são irmãs gêmeas e estão, hoje em dia, a fabricar os criminosos desta vida. Apesar da tecnologia ser um espetáculo para avançar. Estamos de acordo, engenheiro. Artigo 10. Comissão por ação e por omissão. Atenção. Vamos ler isto para a próxima. Já não tenho voz. Um abraço, muito obrigado. Até amanhã.